Salve, salve, Fofídio! Belezeira? Eu sou o Zulu, professor do curso Colégio Kelvin, e tô aqui pra gente passear no universo da química. Olha só, depois que você entendeu que a química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e a energia associada a ela, que existem sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos, e que no caso dos sistemas eu ainda posso ter substância simples e composta, posso ter mistura de substâncias, whatever. Agora é importante você entender que na química a gente estuda as transformações da matéria. E nessa brincadeira das transformações da matéria, é importante você entender os tipos de fenômenos que a matéria sofre. Olha só, você deve estar lembrando da sua aula, sim, recente, em que o prof falou assim pra você, o Fofídio, olha só, fenômenos podem ser do tipo físicos ou químicos e ainda podem ser nucleares. Mas deixa quieto, depois a gente fala desse. Vamos brincar só dos físicos e químicos. Zulu, meu prof de biologia, falou também dos biológicos. Inferno! Só físico e químico por enquanto, menino. Tá apressado. Safadoco. Muito bem, quando eu falo dos fenômenos físicos são aqueles em que não há alteração da natureza íntima da matéria. Zulu, traduz isso para mim. Olha só, quando ocorre um fenômeno físico, o que está acontecendo, na verdade, é que eu posso estar mudando a matéria de estado. Por exemplo, o gelo que você tirou do congelador ou do seu freezer. E aí você, inadvertidamente, foi responder aquele seu amiguinho do WhatsApp e você esqueceu a forminha de gelo em cima da pia. Com o tempo, você vai perceber que esse gelo vai passar da fase sólida para a fase líquida. Afinal de contas, o que é o gelo? Ele nada mais é do que a água no estado sólido. Aí, quando ele vai para o estado líquido, caraca, ele deixou de ser sólido, passou a ser líquido, mas não deixou de ser água. Esse fenômeno foi um fenômeno de característica física. Portanto, um fenômeno físico. Você, lá, querendo fazer aquela lousa bonita, de repente você trocou as cores da caneta, ficou com raiva, rasgou a folha. Cara, quando você rasga o papel, primeiro, você não está quebrando as ligações íntimas entre os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, que compõem a pasta de celulose solidificada, conhecida como papel. Você está apenas quebrando ligações ou forças do tipo intermolecular. Ou seja, na estrutura íntima, aquela celulose não deixou de ser celulose. Portanto, quando eu falo de um fenômeno físico, qualquer transformação em que a natureza íntima da matéria é mantida ou preservada, ele é estudado no aspecto físico. Agora, olha que diferente. Vamos supor que você vai preparar um ovo e você cozinha esse ovo. Ao cozinhar, você está promovendo a desnaturação de uma série de proteínas, você está promovendo uma série de transformações na clara, na gema, de modo que algumas substâncias podem passar a surgir, e aí com tudo isso ocorre o surgimento de novas substâncias, de modo que o antes e depois me trazem coisas diferentes. Fofídio, nesse momento, eu posso dizer que houve uma transformação química. Ou seja, o número de átomos ele vai ser conservado. No entanto, as substâncias serão outras. E nessa brincadeira, quando ocorre uma alteração da natureza íntima da matéria, esses fenômenos chamados de químicos são as conhecidas reações químicas. Portanto, as reações químicas, elas nada mais são do que uma forma da gente equacionar as transformações químicas. E aí, a coisa fica muito divertida. Por exemplo, a queima do combustível. Você vai pegar lá a gasolina, pôr no seu carro, dá partida. O carro pegou, ele vai estar produzindo CO2 e água. Meu, eu estou pegando
o carbono que estava na gasolina e transferindo ele para o carbono que será o do CO2. O carbono é o mesmo, mas as substâncias são diferentes. Ou seja, nesse momento, houve alteração da natureza íntima da matéria, o que me caracteriza, portanto, assim, um fenômeno de cunho químico. Só para fechar, fenômenos físicos são aqueles em que não há alteração da natureza íntima da matéria. Eu tenho mudanças de fase, rasgar, picar, amassar, quebrar, roer. Fenômenos químicos são aqueles em que há alteração da natureza íntima da matéria. Por exemplo, queima ou combustão, cozinhar qualquer coisa, assar qualquer coisa. A fruta que eu esqueci fora da geladeira, ela oxidou. Meu, você já está em contato com essa informação, você sabe disso. Quando você fala, a banana ficou escura porque oxidou, você já sabe que está acontecendo um processo oxidativo ali e eu tenho o surgimento de novas substâncias, produto da oxidação dos componentes da banana. Ou quando você vai comer aquela maçã, que você dá uma mordida, coloca ela em cima da pia e vai fazer qualquer outra coisa. A hora que você volta, a maçã escureceu. Zulu, a maçã escureceu porque ela oxidou. Sim, e se ela oxidou, marca ali a ocorrência de um fenômeno do tipo químico. Tudo bem até aqui? Porque se está, olha só que divertido. Para os fenômenos físicos, a gente precisa falar que esses serão muito estudados. No entanto, a gente vai ficar com um grupinho de fenômenos que são aqueles que marcam os estados de agregação. Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Esse vai ser assunto para uma próxima aula nossa. Aqui eu deixo para vocês apenas que fenômenos, eles poderão ser do tipo físicos ou químicos. Fenômenos físicos são aqueles em que não há alteração da natureza íntima da matéria. Fenômenos químicos, olha, eu consegui estralar os dois. São aqueles em que há alteração da natureza íntima da matéria. Foi? Espero ter sido útil.